Audiobook Beleza em vez de cinzas. Recebendo cura emocional. Parte 2. As cinzas do abuso. Creio que muitas pessoas sofrem abusos de uma forma ou de outra durante a vida. Quase todas as pessoas podem se lembrar de um tempo em que foram maltratadas. Também creio que há multidões de pessoas gravemente traumatizadas pelo abuso que lhes foi infligido. Algumas das definições para o verbo abusar são: uso de forma imprópria ou errada, enganar, usar de forma a injuriar ou danificar, maltratar, atacar com palavras, insultar. Agora vamos ver as definições para o substantivo abuso, que incluem uma prática ou costume corrupto, o uso ou transtorno impróprio ou excessivo, mau uso, uma atitude enganosa, engano, a linguagem que condena ou difama, de forma injusta, desequilibrada e irada, e também maus tratos físicos. Algumas formas comuns de abuso são físico, verbal, mental, emocional e sexual. Qualquer forma de abuso contínuo pode provocar uma raiz de rejeição no indivíduo que tem sido maltratado. E esse sentimento de indignidade pode causar problemas graves nos relacionamentos interpessoais desses indivíduos. Hoje em dia, vivemos numa sociedade cheia de pessoas que não sabem como lidar com as outras, embora o abuso na vida delas tenha cessado. O resíduo do trauma continua a afetar sua habilidade de relacionar-se com os outros. Deus nos criou para o amor e a aceitação, mas o diabo trabalha arduamente para nos manter com um sentimento de rejeição, porque ele sabe que a falta de valorização própria e o sentimento de rejeição enraizado arruinam indivíduos, famílias e relacionamentos. Os tipos de abusos mencionados acima, sejam eles de forma de relacionamento quebrado, abandono, divórcio, acusações falsas, exclusão de um grupo, rejeição por professores e outras autoridades, ridicularização por colegas ou qualquer uma das centenas de ações ofensivas podem causar feridas emocionais que impedem as pessoas de manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Você já foi abusado? Se você foi tratado de forma indevida ou imprópria, isso pode ter afetado profundamente seu estado emocional. Mas para ser curado da dor do abuso, você tem de desejar ser saudável. Uma das minhas passagens favoritas e que considero uma das mais importantes, surpreendentes das Escrituras, está no Evangelho de João, capítulo 5. No versículo 5, é dito que Jesus viu um homem deitado no seu leito junto ao tanque Betesda, acometido por profunda e prolongada enfermidade por 38 anos. Apesar de saber por quanto tempo
esse homem estava enfermo, naquela terrível situação, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Mas você realmente está determinado a receber sua cura? Versículo 6. Que tipo de pergunta parece fazer a alguém que estava gravemente padecendo por tanto tempo? Contudo, sua pergunta era apropriada, porque nem todos desejam a cura intensamente, de forma a fazer tudo o que é requisitado. Feridas emocionais podem se tornar uma prisão que mantém o eu do lado de dentro e os outros do lado de fora. Jesus veio para abrir as portas das prisões e libertar os cativos. Veja Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Esse homem de Betesda, como muitas pessoas hoje, tinha uma enfermidade profunda e antiga. Estou certo de que após 38 anos ele aprendeu como conviver com essa enfermidade. As pessoas que estão em prisão conseguem se adaptar, mas elas não são livres. Contudo, alguns prisioneiros, seja física ou emocionalmente, tornam-se tão acostumados a estar em escravidão que se acomodam com sua condição e aprendem a conviver com isso. Você é um prisioneiro emocional? Se for, há quanto tempo você está nessa situação, nessa condição? E também é também uma enfermidade profunda e antiga? Você quer viver, livre disso? Quer se ver livre disso? Jesus quer curá-lo. Você deseja ser curado? Obter a liberdade da escravidão emocional não é algo simples. Serei honesta desde o início e direi sinceramente, para muitas e muitas pessoas, ser livre da dor do passado não é fácil. Essa abordagem poderá provocar sentimentos e emoções que elas têm tentado esconder em vez de enfrentar. Você pode ser uma dessas pessoas. Talvez você tenha experimentado emoções e sentimentos do passado que foram dolorosos demais para lidar, e assim, cada vez que eles vêm à memória, então você diz a Deus: não, Senhor, ainda não estou pronta para enfrentar. Enfrentarei isso depois. Este livro lidará com a dor emocional causada pelo que os outros possam ter feito a você e também com a sua responsabilidade diante de Deus para superar esses traumas com o objetivo de ser curado. Algumas pessoas, na verdade, uma grande maioria, passam por um período difícil para aceitar a responsabilidade pela sua própria saúde emocional. Nestas páginas, lidaremos de uma forma prática com o perdão, a ira reprimida, a autopiedade, a síndrome de ficar arruinado, a atitude "você me deve algo" e muitas outras atitudes venenosas que precisam ser purificadas se você quiser realmente tornar-se saudável.
Você pode pensar, mas quem lidará com a pessoa que me feriu? Abordaremos essa questão também. Você pode também estar se perguntando: o que faz essa mulher pensar que é uma autoridade neste assunto de emoções, especificamente as minhas? Talvez haja perguntas que você gostaria de fazer-me, tais como: você tem formação em psicologia? Onde você estudou? Você já passou por algumas das situações pelas quais passei? Como você sabe o que é estar numa prisão emocional? Tenho respostas para todas essas perguntas. Assim, se você for corajoso o suficiente para enfrentar sua situação e determinar-se realmente a ser curado, então continue lendo. Fui abusada. Minha formação escolar, minhas experiências e minhas qualificações para ensinar sobre esse assunto vêm da minha experiência pessoal. Eu sempre digo, sou graduada pela Escola da Vida. Reivindico as palavras do profeta Isaías como meu diploma. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho das boas novas aos humildes, aos pobres e aflitos. Ele enviou-me a pôr ligaduras e a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, físico e espirituais, e a abertura das prisões e dos olhos daqueles que estão algemados, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do seu favor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr consolação e alegria sobre os que em Sião estão de luto, um ornamento de beleza, uma grinalda ou diadema em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste expressiva de louvor em vez de espírito angustiado, oprimido e abatido, a fim de que imponentes, fortes e suntuosos, destacados pela retidão, justiça e postura correta com Deus, plantados pelo Senhor, para que ele possa ser glorificado. Isaías 61, versículos de 1 ao 3, grifo da autora. Deus transformou minhas cinzas em beleza e tem me chamado para ajudar outros a aprender e permitir que Ele faça o mesmo por eles. Fui abusada sexual, física, verbal, mental e emocionalmente desde que posso me lembrar, até que, finalmente, deixei minha casa aos 18 anos. De fato, vários homens abusaram de mim em minha infância. Fui rejeitada, abandonada, traída e enfrentei um divórcio. Eu sei o que é ser uma prisioneira emocional. Meu propósito ao escrever este livro não é dar meu testemunho completo em detalhes, mas trazer-lhe o suficiente da minha própria experiência para que você possa acreditar que sei o que significa ser ferida. Posso mostrar-lhe como se recuperar do sofrimento e do trauma do abuso. Quero ajudar você e posso fazer isso de uma forma melhor se
realmente crer que compreendo o que você está passando. Antes de começar a abordar os detalhes da minha infância, a compartilhar algumas das coisas que experimentei, desejo dizer que minha intenção não é difamar meus pais de forma alguma. Desde a primeira edição deste livro, Deus tem sido fiel em restaurar o meu relacionamento com eles. Mas tenho aprendido que pessoas feridas ferem outras pessoas, que a maioria das pessoas que ferem os outros foi ferida por alguém. Deus capacitou-me pela sua graça a dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Conto esta história apenas com o propósito de ajudar aqueles que, como eu, foram abusados.